existem algumas estratégias, sim, que você pode adotar no seu dia a dia, seja você tomando decisões em nível pessoal ou decisões no mundo corporativo, tá? Que são mais perigosas porque, né, são custosas. Então, uma delas fez um julgamento, vai precisar fazer um julgamento, tem uma ideia do que fazer, uma direção a seguir, um caminho que você determinou que é o melhor, peça uma segunda opinião. Essa parece meio óbvia, mas nem sempre a gente faz isso. Uma segunda opinião pode fazer com que a pessoa te mostre algo que você não está vendo. Se possível, uma terceira opinião. E se possível, uma quarta opinião. Porque se você perguntar para mim o que eu acho de determinada coisa, eu posso falar 10, quando a sua percepção própria poderia ser 8, né? E a percepção de um outro alguém, 6. Mas quanto mais pessoas você consulta, menos ruído você tem, porque as coisas vão convergir meio que para uma média ali, né? E aí você diminui o ruído, exatamente. Então, você pode fazer isso no mundo corporativo, é desejável, né? Você consultar mais pessoas para saber se você está enxergando tudo mesmo, está indo para o caminho certo. Na vida pessoal, você pode consultar seus familiares, amigos, né? Segunda opinião, uma terceira, uma quarta, para ver se você não tá ruidoso ali na sua decisão, tá? Uma outra dica, essa é muito interessante, para você que tem, de repente, uma profissão que envolve muito fazer aquelas previsões, prever o quanto de vendas vai acontecer, prever o quanto de juros ou de inflação algo vai ter, prever o quanto de impacto algo vai ter no seu negócio e tal. Tem que fazer previsão. O livro dá a dica de trabalhe com probabilidades no lugar de sim ou não. Então é por isso que a gente tem no mundo da meteorologia, né, as pessoas dizendo que existe uma probabilidade de 80% de chuva, né? E não vai chover ou não, sim ou não. Porque aí você começa a questionar o especialista, né? Pô, você falou que ia chover. Eu falei, não, eu falei que tinha 80% de chance de chover. E quando eu falo que tem 80% de chance, tem sempre 20 ali de não, né? Então você não se compromete. Então, se você tiver que fazer alguma previsão, né, trabalhe com probabilidades no lugar de sim ou não, que aí você também diminui a tua chance de ser pego pelo teu ruído, tá? Isso é uma dica bacana que o livro dá. A outra é não agir logo de cara, que é meio difícil para algumas pessoas, a gente sabe, mas se você, ou seja, não ser impulsivo, né? Se você pensou em agir, em fazer uma determinada coisa, às vezes o exercício de você falar assim, pera, eu não vou agir agora, eu vou dormir, acordar amanhã e vou ver se amanhã eu penso igual. E se eu pensar igual, talvez seja então prudente agir. Ou em outro momento, você fala assim, poxa, eu não vou agir agora, eu vou agir depois quando eu pensar melhor, depois quando eu estiver menos cansado, depois quando eu estiver menos estressado, depois, né? Então assim, é não agir logo de cara, é você segurar naquela ideia que você teve, que pode ser impetuosa, pode ser ruidosa, principalmente de acordo com o teu estado de espírito, né? Perfeito. Eu queria falar uma coisa sobre isso. Achei muito legal que você colocou essas duas primeiras, até anotei aqui, higiene da decisão e trabalhar com probabilidade ao invés de sim ou não. E essa última, não agir logo de cara. E você falou assim, não ser impulsivo. Então, o que está lá é impulsividade, é tomar uma determinada decisão logo de cara. Falar, isso aqui eu já sei e tal, eu vou tomar, ou já sei, eu preciso resolver isso logo. E às vezes é uma decisão importante. Quando a gente viu o primeiro livro do Daniel Kahneman, é importante que você leve mais tempo, sim, o que de fato vai reduzir sua velocidade, mas em termos de probabilidade, vai aumentar sua probabilidade de tomar uma decisão mais assertiva. E nesse podcast, você me falou que sempre que tem julgamento, há ruído. Tem ruído. Então, eu vi uma vez uma forma de tomar boas decisões também, que tem muito a ver com essa terceira que você colocou. Que legal. E o método chama WOOP. W-O-O-P. Que legal. Essa eu não conheço. Então, como é que funciona? O W é em inglês, tá? Vem de wish. Então, qual que é o seu desejo? Vamos pegar um exemplo. Wish. Eu queria ser fisicamente
magro, vamos supor, Tá. né? Fit. Fit. O O é do seu objetivo. Meu objetivo é perder 20 quilos. Tá bom. O outro O é de obstáculo. Tá bom. O que está Você na é frente gordo. de você perder Você isso? não é magro. Se o objetivo é ser magro e você é gordo, e esse for o seu objetivo, o que te impede de fazer? Qual que é o seu obstáculo? Sempre que chega à noite eu sinto uma fome danada e eu acabo pedindo hambúrguer, eu acabo comendo porcaria. Então é o seguinte, o que está no seu caminho, então facilita a sua decisão. E o último P é what if plan, ou seja, se tal situação acontecer, tem um o plano. que você faz? Então assim, se eu chego, vou dar um exemplo meu, tá? O que acontece? Eu tenho comido muito mal, né? Eu não quero emagrecer, mas eu quero ser mais saudável. Tá. Então, o meu desejo é ser mais saudável. Tá bom. Por que eu quero ser mais saudável? Eu quero viver mais, eu quero fazer mais coisas com a minha filha, eu tenho esses objetivos. Qual que é o meu obstáculo? Eu como muito cedo, e quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho, eu tô cansado. E uma das formas de prazer que eu tenho é comer um hambúrguer, é comer uma coisinha na geladeira, Claro. e eu acabo não jantando, eu acabo comendo mal por isso. O que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu sou um cara mais prático. Então, o meu plano é, se isso acontecer e eu sei que eu vou chegar, como é que eu faço para não chegar com fome em casa? Ou se eu chegar com muita fome em casa, como é que eu faço para eliminar? Então, eu pego, peço para a pessoa que trabalha lá em casa já deixar um prato feito para mim na geladeira, eu pego, tiro, entro em casa, coloco no micro-ondas e vou fazer minhas coisas. Tira o teu processo decisório. Eu tiro o meu processo decisório. Ou seja, eu fiz um julgamento que se naquela situação eu tivesse que tomar aquela decisão, ou seja, eu elimino o processo decisório, eu elimino o meu julgamento. Eu já decidi calmo. Então eu já fiz, em vez de decidir com impulsividade, eu fiz um plano para o que eu quero, eu imaginei qual que seria o objetivo, qual que é o objetivo que eu quero, eu imaginei qual que é o obstáculo principal que me deixa longe desse objetivo, e eu fiz um plano para quando aquilo acontecer, eu não preciso falar, e agora o que eu faço? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu não preciso ficar pensando nisso. É só executar. É só executar. E tira, né, a impulsividade de tomar decisão. Porque eu não tomo decisão. Ela já foi tomada. Já foi tomada. Já foi planejada. Já foi planejada. Nossa, incrível. Eu não conhecia esse loop. Achei muito legal. Funciona, viu? Tem funcionado, né? Tem funcionado bastante. Ótimo, boa dica. Isso serve bastante para mudança de hábitos, né? Que você quer eliminar também na sua vida. Muito bacana. Aí a gente começa a falar de hábitos atômicos. Outros temas, né? Aliás, que você que está acompanhando, a gente assista esse podcast que a gente gravou sobre hábitos com a Sam, tá maravilhoso, tá muito legal também. Espetacular. Enfim, muito legal. Bom, você falou 3 aqui, tem mais um? Eu te contei. Tem. Quando você tem que decidir quando o seu processo decisório envolve escolher entre alternativas, o ideal não é você sair assim, bom, médio, bom. Porque quando você julga bom, médio, bom, isso não te ajudou em nada, porque você tem ainda 4 bons. Perfeito. Então, a dica, a estratégia é faça um ranqueamento. Então, entre os bons, tem um que vou usar o português errado, mas é mais bom, né? ele vai ser mais interessante do que o outro que é bom. E por quê? O que é bom é o que é bom. Exatamente. É bom. Então, quando você busca fazer um ranqueamento, você ordena esses que são bons e você começa a refletir sobre cada um deles e fala assim, esse é bom também, mas esse é melhor que esse por causa daquilo, né? E aí então quando você faz um ranqueamento, isso melhora a tua capacidade de julgar, senão fica tudo bom, isso é ruim, isso é bom. Tá? Então é uma estratégia que o livro traz também, que eu achei interessante destacar. E se você trabalha, que deve ser a esmagadora maioria das pessoas, em algo que envolve, em algum nível, fazer julgamentos sobre coisas, sobre alguém, para você procurar internamente na sua empresa promover essa auditoria de ruído, para saber o quanto de ruído tem lá dentro. E não é difícil, você não precisa de uma outra firma necessariamente que vai entrar lá e fazer auditoria de ruído. Você pode, você mesmo, promover essa auditoria. Então, o que você acha que pode... Onde sua empresa tem momentos em que ela julga algo, que ela precisa, né, de julgamento? É em determinado departamento? É em determinado departamento. Ótimo. Entra lá
pensa o quanto de ruído você acha que tem lá dentro, né? Esse ruído em 10% de variabilidade nas respostas que um ou outro daria, é de 20%, você tem que estimar que ruído que é esse. E aí o ideal é fazer casos hipotéticos, né? Que você cria dentro do seu business, você consegue criar casos hipotéticos em que aquela equipe, aquele departamento tenha que julgar aquilo. E aí o ideal é não fazer aquilo coletivamente, porque lembra do exemplo da reunião em que um interfere na resposta do outro, ou de que a popularidade se autorreforça? Tem que consultar as pessoas individualmente ali, porque elas vão dar, cada uma delas, o ruído delas, né? E aí você vai ver, no final de contas, como que tá essa variabilidade. Lembra do juiz que dava 1 ano de cadeia e 20? Né? Pode ter isso na sua empresa, né? Na forma em que as pessoas julgam as coisas, e você não sabe. Então é legal você imaginar onde que tem esse ruído, qual o tamanho dele, e depois promover essa auditoria interna de ruído. Não precisa necessariamente falar que você está fazendo uma auditoria, você está fazendo um exercício, uma dinâmica, qualquer coisa assim. E você pode medir a auditoria de ruído dentro da sua própria empresa. Isso é interessante para se aplicar. Né? Porque aí ali você vai descobrir exatamente qual é o tamanho do ruído. Porque ruído tem, a gente viu aqui nos exercícios que a gente fez, né, e nos exemplos que a gente deu, o ruído ele faz parte do dia a dia. Onde tem julgamento, tem ruído. E assim, ele existe e o impacto disso é maior que a gente imagina. Então, é uma boa estratégia para fazer se você, né, trabalha. Você trabalha, provavelmente você trabalha. Em algum momento do seu trabalho tem um momento que você tem que fazer julgamento de alguma coisa.